Bom dia, senhoras e senhores. Começando a aula de hoje já com essa imagem fofinha, bonitinha, em ritmo de Páscoa, mas não é por isso que eles estão aí não. Eles vieram aqui, esse casal tão bonitinho, veio aqui para fazer uma pergunta. Qual a chance de termos um filhotinho Himalaia e de sangue AB? Himalaia, um padrão de cor. Sangue AB, proteínas da membrana das hemácias. Será que tem alguma relação entre eles? Será que não? Como a gente responde essa pergunta? Para isso, a aula de hoje, segunda lei de Mendel. Tá? Essa aula também poderia ter um título. Aposto que vocês já sabem. Ou ainda, já fizeram interações gênicas. Certo? Então, quando estudamos interações gênicas, a gente já assumiu a segunda lei sem explicar ela nos seus detalhes. Então, hoje a gente vai ver que vocês já sabem, tá? O que diz a segunda lei, mas vamos ver ela a fundo. Então, vamos começar. Então, recapitulando a primeira lei para chegar na segunda, né? Então, a primeira lei de Mendel nos diz que os alelos responsáveis por uma determinada característica são puros e se separam de maneira igual na formação dos gametas. Lembra desse esqueminha aqui? Geração parental, geração F1, geração F2, um quadrinho de Punnett ali mostrando a separação dos gametas. Tá? Mas o fato que responde pela primeira lei de Mendel é justamente a meiose, a produção de gametas. Ela que determina a segregação independente dos alelos. Então, aqui está o ponto-chave, né? E mais precisamente o final da segunda divisão meiótica, onde os cromossomos se segregam de maneira independente, carregando seus genes, então, e os alelos de maneira independente, produzindo gametas das mais variadas formas possíveis, de acordo com os alelos presentes nesse indivíduo que está produzindo os gametas. Tudo isso aqui vocês já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, busquem as outras aulas aí para relembrar. Tá? Mas aqui é a gametogênese que responde pela primeira lei de Mendel, pois ela que determina que os alelos vão se segregar de maneira independente. Mas e se considerarmos mais de uma característica ao mesmo tempo? Então Mendel não ficou feliz apenas em estudar cada característica das ervilhas separadamente. Ele também se perguntou, e se duas características combinadas, como que elas se segregam? Então, em vez de estudar só a ervilha amarela cruzando com a ervilha verde, ele cruzou uma amarela e lisa com uma ervilha verde e rugosa. Então, a gente tem duas características, uma a cor, outra a textura. Com os estudos da primeira lei, ele já sabia que essas características estavam em genes separados. Então, existe lá um gene que determina a cor, um gene que determina a textura. Cada um desses genes possui dois alelos. Então, o da cor tem o alelo que vai condicionar a cor amarela e outro alelo que vai condicionar a cor verde. E o gene que condiciona a textura tem um que condiciona textura lisa, outro alelo que condiciona textura rugosa. Então, estudando duas características ao mesmo tempo, Mendel postulou sua segunda lei, que diz o seguinte: genes diferentes se distribuem independentemente e de maneira aleatória durante a formação dos gametas. Por se distribuírem de maneira independente e de maneira aleatória, eles produzem todas as combinações possíveis de gameta. Mas ainda não entendi, professor. Então vamos tentar responder a pergunta dos coelhinhos para ver se ela nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a segregação de genes diferentes, considerando ao mesmo tempo. Tá? Então eles querem saber qual a chance de terem um filhotinho Himalaia e de sangue AB. Para isso a gente precisa obter mais informações desses parentais, desses coelhinhos. Começar pelo paizinho. Então ele é Himalaia e ele nos disse que é heterozigoto. Então, o Himalaia heterozigoto, relembre a aula dos padrões de cores em coelhos, só existe uma opção. Ele é CHCzinho. É o único Himalaia heterozigoto possível. E para ajudar na questão do sangue, ele trouxe aqui o resultado da tipagem sanguínea dele. Lembrem como funciona um exame de tipagem sanguínea. A gente coloca ali gotinhas do sangue e pinga neles produtos que vão fazer a coagulação de acordo com o tipo de proteína encontrada. Então, na primeira bolinha ali da esquerda, ele pingou anti-A. Anti-A quer dizer que vai coagular na presença da proteína A. Anti-B vai coagular na presença da proteína B. E no controle você só deixa o sangue sem pingar nada para ter um comparativo. Então, fica claro que tanto em A quanto em B, houve
coagulação do sangue. Então, se o sangue coagulou tanto com anti-A quanto com anti-B, quer dizer que as duas proteínas estão presentes nesse sangue. Um sangue que tem proteína A e também tem proteína B é o tipo de sangue AB. Então, já sabemos os alelos, só existe um genótipo possível para o sangue AB, que é o IA e B. Vamos pensar agora na produção de gametas desse coelho. Ele é Himalaia heterozigoto e sangue AB. Então ele tem CHCzinho, IA e B. Vamos ver com calma a produção de gametas dele. Então, os cromossomos na célula somática, temos, e o coelhinho também, duas cópias. Cada cópia é oriunda de um parental. Então, ele tem duas cópias do cromossomo 3. Aqui, o número dos cromossomos é fictício, só para ajudar vocês a entenderem. Então, imagine que lá naquele locus marcadinho nas caixinhas coloridas do cromossomo 3 é que se encontra o alelo que vai condicionar a cor do pelo. E lá no cromossomo 10 temos o locus que vai condicionar as proteínas de membrana de hemácia, certo? Então, em uma das cópias do cromossomo 3, ele tem o alelo Czão H. E na outra cópia do cromossomo 3, ele tem o alelo Czinho. Já no cromossomo 10, em um deles ele tem o IA e no outro ele tem o alelo IB. Então, na gametogênese, lembrem-se, na fase S da intérfase, cada cromossomo vai ser duplicado. Então, repare, ele tinha duas cópias do 3, duas cópias do 10. Cada uma dessas cópias vai se duplicar na forma de cromossomo. Então, agora ele tem ali 4 alelos para a cor do pelo, sendo que são duas cópias, duas cópias dos originais que ele tinha, e para o tipo sanguíneo também. Então, vai ter 2 cromossomos 10 duplicados, como se fossem 4 cromossomos 10 ali, certo? No processo de gametogênese, lembrem-se lá, esses cromossomos vão se segregar de maneira independente, ou seja, cada cromossomo 3 tem a chance de ir no gameta junto com cada cromossomo 10. Então, todas as combinações são possíveis. Ou seja, esse coelho vai produzir 4 tipos diferentes de gameta. Um deles com Czão H com IB, outro no cromossomo 3 vai ter Czinho, no cromossomo 10 IB, um outro laranjinha, no cromossomo 3 vai ter o Czão H, no cromossomo 10 o IA, e outro ali em preto, no cromossomo 3 vai ter Czinho, no cromossomo 10 vai ter o IA. Então, esses são os 4 gametas possíveis. Entendam por quê, olhem com calma esse slide e prestem atenção, certo? Lembrem-se da gametogênese, segregação independente dos cromossomos. E agora a fêmea. Ela é chinchila. Ela nos disse que ela é homozigota para tudo. Então, se ela é uma chinchila homozigota, sabemos que ela é Czão CH, Czão CH. E para o tipo sanguíneo, olhem aí o tipo sanguíneo dela, o exame. Tá? Não coagulou para anti-A e coagulou para anti-B. Se coagulou para anti-B e ela nos disse que é homozigota, então ela é sangue B com genótipo IB e B, certo? Então lembre-se, ela só tem um tipo de alelo para coloração, que é o Czão CH, e só tem um tipo de alelo para tipagem sanguínea, que é o Isão B. Então só vai produzir apenas um tipo de gameta, certo? O gameta que carrega no cromossomo 3 o Czão CH e no cromossomo 10 o Isão B. Agora, olhem para todos esses gametas, tanto do pai quanto da mãe. O pai tem 4 opções, a mãe tem apenas uma. Vamos simplificar, certo? Vamos fazer a anotação do jeito que a gente está acostumado a fazer. Então, de vez de mostrar o cromossomo, o locus gênico e o alelo, vamos direto mostrar os alelos de cada gameta. Então, o gameta ali em vermelho, CH e B, gameta rosa, Czinho e B, gameta laranja, Czão H e A, gameta preto, Czinho e A. E a fêmea ali produzindo todos os gametas de um tipo, colocamos de verde, Czão, CH e B. Para responder agora a pergunta dos tipos de filhote que eles vão poder produzir, já sabemos os gametas e os genótipos dos parentais, agora fica mais fácil. Para isso, precisamos agora só fazer o quadro do Punnett,
certo? Quadro de Punnett. Para isso, colocamos os gametas dos parentais. Então, o gameta da fêmea, Czão, CH e B. Do macho, as 4 opções. Lembrando que cada gameta do macho tem a mesma chance de encontrar o óvulo da fêmea. A gente trabalha com probabilidade. Então, todas as combinações são possíveis. Então, deem uma olhada com calma nessas combinações, né, de fecundação. Então, por que que os que estão em azul têm 2 cópias de cada cromossomo? Porque eles já são uma fecundação, já receberam do pai metade e da mãe outra metade, então sendo 2 Ns ou diploides, 2 cópias de cada cromossomo. Agora reparem em cada fenótipo que cada um desses genótipos vai produzir. Então, os 2 primeiros genótipos vão ter a cor chinchila e o tipo de sangue B, certo? São diferentes os genótipos, mas condicionam o mesmo fenótipo. E já os 2 de baixo também vão ter a coloração chinchila e o sangue AB. Reparem também, são genótipos diferentes que condicionam o mesmo fenótipo. Assim, né, esses coelhos vão poder produzir metade dos filhotes chinchila B, metade dos filhotes chinchila AB. Ou seja, 100% chinchila, 50% B, 50% AB. O que eles perguntaram mesmo? Qual a chance de termos um filhotinho Himalaia e de sangue AB? Bom, 100% vai ser chinchila, metade B, metade AB. Como que eu executo essa resposta? Eles perguntaram Himalaia e sangue AB. Se tem o E, eu multiplico. Qual que é a chance de ser Himalaia? 0. Qual que é a chance de ser AB? Meio. Como é E, eu vou multiplicar. Ele é Himalaia 0 vezes AB, que é meio, 0 vezes meio é 0. Ou seja, eles não têm nenhuma chance de ter filhote Himalaia de sangue AB. Ok, casalzinho? Ok, valeu. Beleza, então. Já ajudaram a gente aí nessa aula. Vamos continuar. Para as ervilhas, então, o Mendel estudou, né, os contrastantes, parentais contrastantes, para as 2 características. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, condiciona amarela e lisa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde e rugosa. Lembrando que F1 é inteira duplo heterozigota. Por que duplo heterozigota? Ela é heterozigota para os 2 genes em questão. Heterozigota para V, heterozigota para R. E o cruzamento de F1 nos leva aí a várias possibilidades. Mas de todos esses genótipos possíveis, a gente pode agrupar os fenótipos em 4, certo? Então vão ter 9 amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e apenas uma verde e rugosa, certo? Então, olhem o padrão de dominância para as características e as combinações dos genótipos possíveis, tá? Então, esse padrão 9 para 3 para 3 para 1 é o padrão clássico do fenótipo quando estamos estudando segunda lei. Quando estudamos 2 genes diferentes com segregação independente que não interagem, é esse o padrão esperado para F2 de um cruzamento teste. 9 para 3 para 3 para 1. Alguma dúvida? Então, se tiverem dúvidas, eu sugiro primeiramente que voltem o vídeo aula, procurem sanar as dúvidas. Se continua com dúvida, postem, tá? Ou aí nos comentários do vídeo ou nos fóruns da aula, certo? Não sigam com dúvidas. Então, agora chega aquela hora boa, a hora de praticar. Tá? E para praticar bem, vamos fazer 2 exercícios propostos aqui, tá? Daí vocês respondem e postem a resposta. O primeiro é um desafio, um grande desafio. Alguns já fizeram em aula presencial, então quem já fez está fácil, já está com a resposta aí. Quem não fez, essa é a hora. Tá? O primeiro é desafio, é difícil mesmo. Começando. Furby é um mamífero criado em laboratório. Seu sistema sexual e de tipagem sanguínea são iguais aos de humanos. Lembrem aí, sistema sexual de humano, tipagem sanguínea de humano, enquanto sua pelagem segue o padrão encontrado nos coelhos. Lembrem também os padrões de tipos de alelos para os pelos de coelhos. Agora, uma fêmea fefezita com sangue A positivo, coloração chinchila e heterozigota para todos esses alelos, copulou com um macho, Edgar, B positivo, de coloração Himalaia, também heterozigoto para todos esses alelos.
Tá? Então a Fefezita, para ajudar nas perguntas que vão se seguir, ela trouxe o heredograma da sua família para o albinismo. Então reparem, lembre-se como se lê um heredograma. Tá? E está ali marcado quem é a Fefezita nessas gerações da família. Agora vamos às perguntas. Primeira pergunta: qual o genótipo de Fefezita e de Edgar? Segunda, qual a chance de nascer um filhote fêmea O negativo e Himalaia, sendo homozigota para todas essas características? E por final, qual a proporção fenotípica e a proporção genotípica dos filhotes de Fefezita e Edgar? Certo? Boa sorte. Qualquer dúvida, postem a pergunta. Segunda questão. Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas lijas sejam dominantes em relação aos seus alelos que condicionam, respectivamente, borda serrilhada e pétala manchada. Uma planta dihíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de pétalas lisas, heterozigota para esta característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número de plantas com ambos os caracteres dominantes, baseando-se na probabilidade, será de... Então, primeiro alguns detalhes. O que é de híbrido mesmo? É o duplo heterozigoto. Ele é híbrido para os dois genes em questão. Um exemplo ali de híbrido seria Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele é heterozigoto para o gene A e para o gene B, certo? Algumas coisas importantes. Bordas lisas das flores dominam sobre borda serrilhada e flores com pétalas lisas dominam sobre pétalas manchadas. Além delas serem dihíbridas, foi cruzada uma de flor serrilhada e pétala lisa, sendo heterozigota para esta característica, pétalas lisas. Foram obtidas 320 sementes. Então, boa sorte, postem também a resposta desse. Como exercícios complementares do livro, página 46 e 47, exercício 2, 4, 6 e 8. Qualquer dúvida, novamente, postem, não mantenham dúvidas. Críticas, feedback, recomendações, só postar também. Aceitamos críticas, seja ela qual for, tá? Sugestões para melhora também. Um abraço e bom estudo a todos.